Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento aqui às análises das provas do último concurso da Transpetro. Neste vídeo estarei fazendo uma análise preliminar, ou seja, deixando aqui as minhas considerações a respeito da prova de engenharia mecânica. Isso mesmo. Então, assim como eu fiz lá para o cargo de técnico de manutenção da área mecânica, estarei fazendo o mesmo aqui neste vídeo, desta vez para engenharia mecânica. É muito importante que, inclusive, você também participe, deixando aqui nos seus comentários quais foram as suas impressões a respeito dessa prova, né? O que você achou? Estava média? Estava difícil? Estava muito fácil? É importante para que nós possamos discutir aí o que as bancas têm cobrado nos últimos concursos para a galera de engenharia, beleza? Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para que você fique sempre ligadinho e atualizado a respeito dos novos concursos, tá bom? Bem, então vamos lá ver a prova de engenharia mecânica, prova de número 24. E eu já gostaria, inclusive, de ressaltar aqui, né, algumas disciplinas que foram bastante cobradas nessa prova, dando destaque aí para termodinâmica, 9 questões, mecânica dos fluidos, apenas 2, motores de combustão, 7 questões, vibrações mecânicas, 6 questões, né, fugindo um pouquinho do padrão. Normalmente, vibrações mecânicas acabam caindo ali, no máximo, 2 questões sobre o assunto, normalmente nas provas do sistema Petrobras. Mas aqui nessa prova caíram 6 questões envolvendo vibrações mecânicas, 5 de resistência dos materiais e 5 também de materiais de construção, dentre outras disciplinas, mas dando enfoque a essas disciplinas aqui, porque foram as mais cobradas ao longo da prova, tá bom? Então vamos lá, começando pela questão de número 21, a questão de termodinâmica, né, falando sobre o ciclo de Rankine, que é aquele ciclo de geração de potência através, né, ali, de vapor d'água. E aqui nós temos um bloco, né, de questões aí envolvendo um assunto sobre termodinâmica. Na questão de número 22, ainda abordando o ciclo Rankine. Questão de número 23, nós temos aí uma questão de mecânica dos fluidos, né? Você precisaria determinar ali o tipo de regime, né? Se ele seria laminar ou turbulento, isso aí sai pelo número de Reynolds, que é um parâmetro adimensional que vai justamente classificar ali o tipo de escoamento, né? E você precisaria dele justamente para conseguir resolver essa questão, né? Questão bem tranquila aí de mecânica dos fluidos. Questão de número 24, temos a primeira questão falando sobre motores, né? Sobre motores do ciclo Otto e ciclo diesel, né? Motores Otto, né, de 4 tempos, aquele motor de carro, né, que a gente conhece habitualmente. Questão de número 25, mais uma questão aí de mecânica dos fluidos envolvendo perda de carga em tubulações. Questão de número 26, mais uma questão aí de termodinâmica, dessa vez falando aí sobre máquinas térmicas de Carnot. Questão de número 27, temos aí uma questão envolvendo análise dimensional, tá? Muito cobrado para as provas de engenharia e também para as provas de nível técnico, e não foi diferente dessa vez, tá? A Petrobras ou o sistema Petrobras gosta muito de trabalhar com esse tipo de questão. Questão de número 28, aí falando sobre cálculo, né, propriamente falando, né, sobre regressão linear. Questão de número 29, mais uma questão aí de termodinâmica, assim também como a questão de número 30, mais uma questão de termodinâmica, dessa vez falando sobre o ciclo Brayton, né, que é o ciclo de gás. Questão de número 31, mais uma questão aí de termodinâmica, dessa vez falando ali sobre os processos, né, reversível e irreversível. Você precisaria dominar tais conceitos para que pudesse resolver essa questão. Questão de número 32, mais uma questão de termodinâmica, né? Como eu falei para vocês, foi um assunto muito cobrado aí
nessa prova. Questão de número 33, questão aí de transferência de calor. E questão de número 34, também uma questão de transferência de calor, falando sobre trocador de calor especificamente, né? Questão de número 35, temos também aí uma questão falando sobre motores, porém dessa vez aqui falando sobre os componentes ali dos motores. Questão de número 36, a primeira questão aí envolvendo vibrações mecânicas, outro assunto também bastante cobrado na prova de vocês. Questão de número 37, uma questão aí que a gente classifica como dinâmica das máquinas. Questão de número 38, mais uma questão aí de vibrações mecânicas. Dessa vez ele quer saber aí sobre frequências naturais, né, de vibração. Questão de número 39, questão de resistência dos materiais, que inclusive já resolvi com vocês aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui no card para quem não assistiu o vídeo com a resolução dessa questão. Tá lá, inclusive deixei marcadinho aqui porque eu já resolvi essa questão com vocês. Questão de número 40, mais uma questão aí de resistência dos materiais, dessa vez falando aí sobre vigas apoiadas, né? Bem, questão de número 41, mais uma questão, dessa vez aí, vibrações mecânicas. Questão de número 42, uma questão de elemento de máquinas, questão repetida, tá? Essa questão aqui já caiu para a prova da Petrobras, bom, questão repetida. A questão de número 43, mais uma questão aí de elementos de máquinas, tá? Já adentrando ali o assunto de resistência dos materiais, para quem estuda esse assunto na graduação vai ver isso, que muitas das vezes você vai estar estudando elemento de máquinas e ela vai estar interligada ali com a resistência dos materiais. Questão de número 44, uma questão aí já envolvendo cinemática. Questão de número 45, uma questão de resistência dos materiais, falando ali sobre corpo, sobre torção, assim também como a questão de número 46, mais uma questão de resistência dos materiais, né, onde inclusive ele já te dá a equação ali de uma viga, né, sobre flexão. Bem, e aí ele pede alguns parâmetros aí para a gente determinar ali o momento de inércia, né? Questão bem tranquila também. Questão de número 47, mais uma questão de vibrações mecânicas. Olha, muitas questões de vibrações, tá? Você precisaria estar aí com a matéria em dia, para que pudesse, obviamente, não desperdiçar nenhum ponto aí que pudesse ficar pelo caminho, tendo em vista que foram muitas questões desta disciplina. Questão de número 48, mais uma questão aí de vibrações mecânicas também. Questão de número 49, temos aí uma questão de resistência dos materiais. Questão de número 50, motores, né? Mais uma questão envolvendo um assunto sobre motores. Questão de número 51, questão sobre lubrificação industrial. E aqui eu paro um pouquinho para falar com vocês, como eu sempre tenho citado a vocês, né, que inclusive quando a gente montou lá o módulo turbo, a gente não fez distinção do que seria nível técnico do que seria nível superior, porque eu já havia identificado que a Petrobras gosta de cobrar assuntos de nível superior para técnicos e assunto de nível técnico para superiores. Aqui está um caso clássico disso. Lubrificação industrial é cobrado para nível técnico, não para engenharia. Então, nessa prova aqui, caíram questões envolvendo lubrificação industrial, como é o caso da questão de número 51. Questão de número 52, temos mais uma questão aí envolvendo motores, dessa vez pedindo, né, para que você determinasse ali a equação da cilindrada. A questão de número 53, uma questão envolvendo máquinas de fluxos. Questão de número 54, questão aí falando sobre processos de soldagem, né? Assim também como a questão de número 55. Questão de número 56, mais uma questão envolvendo máquinas de fluxos. Questão de número 57, mais uma questão de termodinâmica falando sobre o ciclo Rankine. Bem, muitas questões de termodinâmica nesta prova. Questão de número 58, mais uma questão
de termodinâmica, dessa vez falando de turbina de contrapressão. Questão de número 59, mais uma questão de motores, desta vez pedindo para que você conseguisse determinar ali taxa de compressão do motor. Questão de número 60, né, falando ali sobre parte de mecanismos. Questão de número 61, parte de corrosão, né, que já está ali inserido dentro de materiais de construção, aqui falando sobre corrosão propriamente falando, né. Temos uma questão de número 62, questão aí de vibrações, né, mecânicas, novamente, né, muitas questões de vibrações, como eu citei. Questão de número 63, questão de motores, desta vez falando sobre ciclo diesel, né, o gráfico pressão versus volume. Questão de número 64, mais uma questão aí de motores, dessa vez falando sobre o motor de ciclo Otto. Questão de número 65, questão de materiais de construção, né, falando ali sobre propriedades dos materiais. Questão de número 66, mais uma questão de materiais de construção, dessa vez falando ali sobre a microestrutura, que será resultante ali de um tratamento térmico específico, né? Bem, assunto muito abordado aqui no canal, já citei inúmeras vezes aqui assuntos como este aqui, dessa questão aqui no canal. É só você procurar aqui na nossa playlist, tá bom? Questão de número 67, novamente aí questão de materiais de construção, pedindo para que você conseguisse identificar um determinado material que seria ideal para uma determinada condição de operacionalidade. Questão de número 68, questão aí de materiais de construção, né, classificaria assim. Questão de número 69, falando sobre processos de soldagem, né, novamente. E para finalizarmos, questão de número 70, mais uma questão aí de materiais de construção, tá bom? Bem, como eu classificaria essa prova aqui? Essa prova de fato estava um pouquinho mais puxada que as provas anteriores da própria Transpetro, tá? Então eu classificaria ela. É claro que a Petrobras já teve provas, né, mais difíceis, mais complexas que essa aqui, porém ela estaria um nível acima do que eu classificaria como mediana, tá? Ela está bem ali para difícil. Tá bom? Você precisaria estar em dia com alguns assuntos, como por exemplo termodinâmica e vibrações mecânicas, motores de combustão também, assim como resistência dos materiais, para que pudesse não desperdiçar pontos, né, ao longo do caminho. Então é uma prova que eu classificaria assim como difícil. Então é isso aí, pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa prova. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, um forte abraço.